Toda história tem um começo. Esta começa com um segredo, uma porta que se abre para o proibido e uma teia de mentiras que, silenciosamente, já começou a envenenar tudo ao seu redor sem que ninguém perceba. O resumo desse filme começa nos apresentando a uma mulher imersa em um caso extraconjugal e desde o primeiro momento fica evidente que uma teia de problemas está prestes a se formar ao seu redor. Ali sua linguagem corporal denuncia um nervosismo profundo e ela caminha de forma apressada, olhando constantemente por cima do ombro, com medo que algum rosto conhecido possa surgir em seu caminho e, ao tocar a campainha de um apartamento, ela faz uma última verificação do ambiente antes que a porta seja aberta por um homem que, claramente, não é o seu marido. Ela então entra rapidamente e a atmosfera de tensão se adensa instantaneamente e, em um corte narrativo que estabelece um contraste gritante, somos levados a uma biblioteca onde seu esposo se encontra completamente alheio à traição, absorvido pela leitura de um livro. Ali, a bibliotecária o acorda, sugerindo que, em vez de ler a obra inteira, ele poderia simplesmente comprá-la. Contudo, a triste realidade de sua situação financeira impede ele e ele é orientado a devolver o livro para a prateleira. É nesse ponto que uma faceta de sua personalidade é revelada. Com descrição, ele esconde o volume e sai para vê-lo do lado de fora, demonstrando uma mistura de paciência e engenhosidade para conseguir o que ele deseja e, mais tarde, o vemos assumindo suas responsabilidades paternas ao buscar a filha e seguir para casa. No caminho, a babá o lembra sobre o horário da alimentação da criança, mas ele assegura que cuidará disso em seu apartamento e dentro do elevador. Um encontro inesperado acontece quando ele se depara com uma antiga conhecida que, por coincidência, agora é sua vizinha no mesmo prédio. Ali, ela o convida para almoçar, mas ele recusa educadamente, adiando para outra oportunidade. E após uma breve visita ao apartamento dela, onde é apresentado ao seu filho, ele finalmente retorna para sua casa. Lá, o choro de sua filha ecoa no ambiente, um lembrete de sua fome, e ele tenta acalmá-la enquanto prepara uma mamadeira, mas o que encontra dentro do recipiente o deixa horrorizado, uma infestação de formigas. Assim, a cena serve como um gatilho para sua frustração acumulada, uma prova contundente da negligência de sua esposa, que vive constantemente ausente sob a justificativa do trabalho, deixando ele sobrecarregado com todas as tarefas domésticas e cuidados com a filha, enquanto ele lida com a dura realidade do abandono familiar. A narrativa nos mostra sua esposa em um momento de intimidade com o seu amante. O homem não apenas a fotografa, mas também imprime as imagens, montando um álbum de fotos que guarda para si como se fosse um troféu. Ela percebe a coleção e comenta, em tom de brincadeira, que ele possui mais registros dela do que ela mesma. Sua curiosidade é aguçada ao encontrar um bilhete dentro do álbum e, ao abri-lo, o pedido dele, ela se depara com uma antiga mensagem que ela mesma enviou, acompanhada de um anel, e fica chocada ao perceber que ele guardou aquele item por todos esses anos. Assim, a revelação da profundidade dos sentimentos dele a faz questionar em voz alta a intensidade daquele antigo amor e, de volta ao prédio, o marido, em um gesto de cortesia, entrega uma chave reserva para a vizinha que encontrou mais cedo, estabelecendo um laço de confiança. À noite, ele então aguarda no sofá o retorno da esposa e, quando ela finalmente chega, ele a questiona pela demora, lembrando ela das necessidades da filha. Ela, no entanto, demonstra total descaso com suas palavras, dispensando ele com a promessa de uma conversa futura. E na manhã seguinte, a desconfiança do marido se manifesta em perguntas
diretas sobre o paradeiro dela no dia anterior, observando até mesmo uma alteração em sua voz. Assim, a esposa recorre a uma desculpa clássica, alegando ter sido convidada para um jantar de trabalho onde acabou bebendo demais e por isso ela chegou tarde. Enquanto ela sustenta suas mentiras, ele passa o dia em uma busca infrutífera por um emprego, mas sem sorte. Assim, a fome o leva a um pequeno restaurante para uma refeição simples e sua precariedade financeira é acentuada pela necessidade de costurar os sapatos que estão se desfazendo, já que não tem dinheiro para comprar um novo. Assim, seus dias se resumem a longas horas na biblioteca, onde a leitura gratuita é o seu único consolo. E, em um desses dias, sua vizinha o encontra e eles vão juntos ao supermercado fazer compras em um raro momento de normalidade e ajuda mútua. E, em um contraste gritante, sua esposa, com o dinheiro de sobra, gasta em roupas novas e se arruma e vai encontrar o amante, o mesmo homem que tece seus planos pelas costas dela. E mais tarde, ela passa na casa da babá para buscar a filha antes de voltar para o seu lar. Ali, a tensão no apartamento é muito grande, logo o telefone toca, ele atende, mas a linha fica muda e, pressionado pela falta de dinheiro e pela ausência de ajuda da esposa, o marido começa a juntar recipientes vazios e suéteres para vender. Vemos que ele se tornou o único responsável por tudo, lava roupas, cozinha e mantém a casa em ordem. E certo dia, o telefone toca novamente enquanto ele assiste à televisão e mais uma vez o silêncio do outro lado da linha intriga ele. Simultaneamente, o amante dela bloqueia uma passagem que ela usava para seus encontros secretos, dificultando suas escapadas. E quando ela finalmente chega em casa, encontra o marido em frente à TV e explode em fúria, acusando-o de relaxamento enquanto a filha chora. Porém, ele retruca, afirmando que a criança estava quieta, mas ela o ataca, dizendo que está exausta de tanto trabalhar enquanto ele não faz nada. Ela então joga em sua cara que estava aguardando uma ligação importante de trabalho e as palavras dela o atingem como uma humilhação constante. Assim, cansada de sua passividade, ela o critica por passar os dias lendo livros de segunda mão e decreta que, para que o relacionamento deles sobreviva, ele precisa urgentemente arranjar um emprego. Assim pressionado, ele finalmente sai, limpa o carro da família e no processo encontra um recibo de roupas que ela comprou, registrando metodicamente a despesa no controle mensal. E enquanto isso, a esposa está na escola da filha, ironicamente discursando para outros pais sobre a importância de cuidarem melhor de seus filhos. A situação toma um rumo inesperado quando seu amante aparece na escola, apresentando-se como o web designer responsável pelo site da instituição. E para completar o cenário de caos iminente, seu marido chega ao local no mesmo instante. Assim, a secretária avisa da presença dele e o pânico se instala. Ela então tenta ganhar tempo, percebendo que seu encontro com o amante está arruinado. No entanto, é tarde demais, pois o marido entra na sala, reconhece o outro homem e cumprimenta ele calorosamente, chegando a convidá-lo para almoçar. O amante, porém, recusa, inventando um compromisso, e mais tarde, enquanto leva a esposa para outro lugar, um detalhe começa a atormentar a mente do marido: os sapatos dela. Assim, uma lembrança de vê-la usando aquele mesmo par de forma muito confortável em seu escritório acende a primeira chama real de alguma suspeita. Ele então a questiona de forma ríspida se ela tem o costume de tirar os sapatos no trabalho, e o silêncio dela é a única resposta que ele recebe. Assim, a frustração contida por tanto tempo ameaça explodir. Depois, a desconfiança dele encontra um novo catalisador quando ele percebe que os freios do carro dela não está funcionando. Ele então insiste
que ela o acompanhe imediatamente a uma oficina para resolver o problema, mas ela recusa categoricamente. Assim, desembarcando do veículo, ela pega um táxi e parte apressadamente para o apartamento do amante. Contudo, ao chegar, uma surpresa desagradável aguarda ela: a presença de outra mulher no local, e ela fica transtornada e, em um acesso de fúria, ela esmurra a porta do apartamento dele após a garota finalmente sair. Depois ele a repreende, questionando por que ela faz tanto escândalo quando já possui a chave. É nesse exato momento que ela se dá conta de seu erro fatal. A chave do apartamento dele ficou dentro do carro, que agora está com seu marido. E essa revelação transforma uma simples chave em um objeto de intensa suspeita para ele, e enquanto isso, em uma tentativa de reconstruir a vida, ele se dedica a atualizar seu currículo para procurar novas oportunidades de emprego, alheio à trama que se desenrola. A esposa, por sua vez, em outra visita ao amante, nota uma segunda escova de dentes e entra em pânico, insistindo que não quer nenhum vestígio que possa denunciar sua presença ali, e ele se apressa em se desculpar para acalmá-la. Enquanto isso, a semente da dúvida plantada pela cena dos sapatos e agora pela descoberta da chave misteriosa floresce em uma ação decisiva por parte do marido. E no dia seguinte, enquanto a esposa almoça em um restaurante à espera do amante, ele se dirige ao endereço do apartamento. Ali, com o coração pesado, ele testa a chave que encontrou no carro e, para o seu completo horror, a porta se abre. Assim, o que ele encontra lá dentro é um cenário de devastação emocional, roupas que não são dele e, o mais chocante, um álbum de fotos inteiramente dedicado à sua esposa. Ali, as filmagens retratam a intimidade dela com o amante, mas o golpe final vem na forma de fotografias dele mesmo, carregando a própria filha no colo, capturada sem o seu conhecimento. Assim, a revelação o esmaga, deixando ele atordoado e completamente destruído pela magnitude da traição e de sua violação de privacidade. E, ao retornar para casa, ele a encontra comendo tranquilamente em um mundo à parte de sua agonia. Assim, o choque o paralisa, impedindo ele de comer ou beber, e, em voz baixa, ele consegue apenas perguntar se ela está feliz com ele, mas ela habilmente desvia o assunto, elogiando a comida. Assim, sem resposta, ele se afasta, pega a filha no colo e chora silenciosamente, lamentando não apenas a infidelidade, mas também o profundo abandono ao qual a criança foi submetida. Com isso, o refúgio que ele antes encontrava na biblioteca se transforma em um lugar de tormento. Depois, vemos ele novamente com o seu livro, mas desta vez sua mente está a quilômetros de distância, perdida em pensamentos, incapaz de se concentrar na leitura. E, em casa, sua esposa se prepara para sair para o trabalho, lembrando-o de que a filha logo acordará, precisando da sua mamadeira, mas suas palavras se perdem no silêncio dele. Na verdade, ela obviamente está a caminho de mais um encontro com o amante, e lá ela se depara não só com outra escova de dentes, mas também com roupas para a filha dela, com o nome da criança bordado, e assim a raiva a consome, fazendo com que ela abandone o apartamento. Depois, mais tarde, enquanto limpa sua casa, ela murmura para si mesmo que precisa dar um basta naquela situação e se afastar do amante. Contudo, o destino lhe reserva outra surpresa. Ao se olhar no espelho, ela encontra dentro de sua bolsa várias fotos tiradas pelo amante. Assim, o pânico a domina, com o medo de que seu marido as tenha visto, mal sabendo ela que foi ele próprio quem as colocou ali, em um movimento calculado e silencioso. Com isso, desesperada, ela esconde a bolsa no armário, e naquele mesmo dia, sua atitude muda drasticamente. Ela mesmo prepara o jantar e a mamadeira da filha, movida por uma ansiedade crescente, e durante a refeição ela tenta se desculpar por seu comportamento recente, inventando uma história sobre graves problemas no trabalho
trabalho que, segundo ela, já foram resolvidos. Ele também a confronta com uma calma perturbadora, afirmando que, contanto que ela cumpra seu papel de mãe, o resto não lhe importa. Até menciona que está prestes a conseguir um empréstimo para financiar um novo projeto. Assim, nesse exato momento, o telefone toca e o pânico toma conta dela, pois sabe que é o amante. O marido, no entanto, ignora a chamada e exige as chaves do carro para resolver a papelada do suposto empréstimo. Assim que ele sai, o telefone toca novamente, mas desta vez o amante aparece pessoalmente, iniciando uma discussão acalorada, consumido pelo medo de que o marido descubra o caso. Ele então insiste que não pode continuar assim, porém ela tenta acalmá-lo, admitindo que o ama, mas que não podem se encontrar naquele dia. E pressionado por sua insistência e usando a filha como desculpa, ela recusa a sugestão dele de levar a criança junto e o expulsa. A perseguição, no entanto, não termina ali, pois ele liga de seu apartamento, avisando que está esperando do lado de fora. Assim, aterrorizada, ela cede, marcando um encontro em um café próximo e, antes de sair, em um ato de puro desespero, ela parte um quarto de comprimido para dormir e o dissolve na mamadeira, chorando silenciosamente, enquanto alimenta a pequena até que ela adormeça. Depois, no café, o amante se desculpa pela abordagem, confessando que não consegue viver sem ela. Ela então o adverte sobre o perigo de suas atitudes, mas ele a lembra do pacto que fizeram, de como ela decidiu deixar o marido e trocou a aliança dele pela a que ele lhe deu. Porém, ela apenas o chama de louco, reforçando sua identidade como mãe e esposa, mas ele evoca a memória do dia em que eles se conheceram do hospital, o momento que para ele foi decisivo. Assim, suas palavras a deixam sem reação e, enquanto isso, o marido volta para casa e encontra a filha dormindo sozinha. Assim, a preocupação o assola e sua suspeita de que a esposa está com o amante se intensifica ao encontrar mais uma vez a mamadeira infestada por formigas. Também o pânico se instala quando ele percebe que a filha está com uma febre perigosamente alta e leva ela às pressas para o hospital. Ali, o diagnóstico médico confirma que a infecção foi causada pela mamadeira contaminada e durante toda a noite ele permaneceu ao lado da filha, apavorado, enquanto sua esposa é deixada em casa pelo amante. Após o encontro, depois, na manhã seguinte, ao receber a notícia de que a filha está bem, ele a abraça com força, mas o alívio dura pouco, pois ao chegar em casa, o choque final o espera. Ele vê sua esposa mais uma vez, porém dessa vez com um amante e, observando ela entrar furtivamente no apartamento, uma ideia sombria começa a se formar e ele decide não entrar. E no dia seguinte, ele constrói o álibi perfeito, liga para a escola da filha, inventa uma história sobre um funeral e pede para a vizinha levá-lo à estação de trem. No entanto, em vez de viajar, ele vai direto para o apartamento do amante e, usando luvas para não deixar impressões digitais, ele vasculha o local até encontrar uma faca e alguns fios de cabelo e, ao mesmo tempo, sua esposa entra em pânico ao encontrar as fotos que ele havia plantado, ligando furiosamente para o amante, que nega ter deixado aquelas fotos ali. É nesse momento que o marido age. Ele corta a energia da casa e a linha telefônica, interrompendo a chamada. Depois ele a ataca, garantindo que o amante ouça tudo pelo telefone, que ainda está com a linha aberta e de maneira metódica e calculada, a elimina com uma faca que pegou plantando os fios de cabelo do amante na cena do crime. Depois ele embrulha um pano ensanguentado, limpa suas digitais e desaparece sem deixar vestígios. E conforme previsto, o amante, apavorado com o que ouviu, corre para o apartamento dela, caindo diretamente na armadilha. Assim, para selar seu plano, o marido encena sua própria partida e então liga para a vizinha pedindo a ela que leve leite para sua filha, e a vizinha, ao chegar, se depara com a cena horrenda e chama a polícia imediatamente. Assim, uma investigação começa e o marido desempenha o papel do viúvo em choque, pedindo para vê-la uma última vez. Com isso, a perícia encontra todas as provas que ele meticulosamente plantou: um dedo quebrado, um anel desaparecido e os fios de cabelo
do amante. E claro, seu álibi é confirmado pelas gravações telefônicas com a vizinha. É tudo inquestionável. Assim, todas as evidências apontam para o amante e ele é preso. E após a conclusão das investigações, o marido é autorizado a retornar para o seu apartamento. Ele então se muda com a filha e inicia um ritual de purificação. Limpa cada canto da casa, cozinha, alimenta a criança e, em um momento de privacidade no banheiro, ele abre um livro. Ali dentro dele, ele encontra uma pequena caixa contendo sua própria aliança, a que ele havia descartado. Assim, as lágrimas vêm ao lembrar do que fez, mas sua decisão foi firme e necessária para ele, e em um ato final de libertação, ele joga a aliança no vaso sanitário, queima todas as fotos dela e qualquer vestígio de sua memória, iniciando uma nova vida onde existem apenas ele e sua filha. No final, não houve justiça, apenas um cálculo frio. Uma vida foi trocada pela outra e o silêncio tomou conta do lugar onde havia traição, e naquele apartamento, agora em paz, cresce uma criança que nunca saberá que seu futuro foi garantido por um crime perfeito. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sentir, recomendo assistir a esse outro aqui, que conta a história de um marido que também descobriu uma infidelidade e resolveu da pior maneira possível. E também não esquece de dar o like e seguir o canal.